Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Nós hoje estamos a gravar na sexta-feira, dia 11, são 3 da tarde, portanto não vou conseguir fazer recap de tudo. Para já, meu gato, está aqui. Não vou conseguir fazer recap da Liga das Nações nesta sexta-feira. Espero que à data de saída do vídeo, que ele vai sair às 9h21, espero que a Alemanha tenha marcado nas duas partes e que tudo o que nós falamos aqui no vídeo que saiu ontem tenha sucedido. Portanto, vamos fazer aqui uma review a 5 jogos. Selecionei apenas 4 jogos hoje da Liga das Nações e um jogo da segunda Liga Portuguesa que joga amanhã, sábado, às 11 da manhã, um Tondela a Leixões. O que é que nós temos aqui no Tondela Leixões? Temos um Tondela a 2,39, Leixões a 2,90, over 1,5 1,38, ambas marcam 1,90. Estamos a falar de terceiro contra quarto classificado. Nos últimos 10 jogos, o Tondela marcou nos 10 jogos, estamos aqui também com alguns jogos amigáveis, mas marcou nos últimos 10 jogos. Uma curiosidade, o Tondela nos jogos em casa, na segunda liga são 3 jogos em casa, tem apenas uma vitória, mas marcou sempre e sofreu sempre. Sofreu do Porto, do Felgueiras e do Viseu. Se olharmos aqui para o lado do Leixões, nos últimos 10 jogos perdeu apenas 2 e o Tondela também perdeu apenas 2, um deles para a taça e outro amigável. Se olharmos aqui para o Leixões, também nos últimos 10 jogos perdeu apenas 2, um amigável e um em casa contra a equipa do Vizela. De resto, a equipa de Leixões fora de casa apenas não marcou nem Chaves, de resto marcou em Oliveira, marcou para a taça e marcou também em Alverca para o campeonato. Vem de uma vitória confortável por 3-0 contra a equipa do Portimonense, onde é que eu penso que, já falei das Leixões, acho que o Leixões é uma boa equipa, o Tondela também é uma equipa que joga bem, são duas candidatas a andar pelo menos por estas posições, pelo menos por este por este início de época. O que é que eu vos falaria aqui? Over 1,5 com modo 1,38 para mim é interessante. Ambas marcam a 1,90. Para mim, no dia de amanhã, sábado, é uma das boas oportunidades do dia. Vamos ver se vamos ter aqui o jogo. Tem chovido um pouco aqui em Portugal, se calhar nem tanto para a zona de Tondela, mas tem chovido aqui um bocadinho, pode influenciar aqui ou acolá. Ainda assim, são duas equipas que jogam bem, são duas equipas que marcam golos, são duas equipas, principalmente o Tondela, tem algumas dificuldades defensivas e sofre com relativa facilidade, ou pelo menos é premiável, digamos assim, e acredito que aqui o Leixões tem uma boa oportunidade de chegar à frente. O empate meio que serve, meio que acaba por ser um bom resultado, se calhar mais para o Leixões do que para o Tondela. Ainda assim, acredito num jogo aguerrido, acredito num jogo em que as duas equipas queiram pontuar e queiram aproximar-se aqui de Penafiel, principalmente porque o Benfica não conta, aproximar-se aqui um bocadinho do Penafiel. Portanto, gosto deste jogo, acredito que seja o melhor jogo da segunda liga amanhã e decidi trazer-vos para vos falar sobre ele. Over 1,5 1,38, ambas marcam 1,90. Em relação à Liga das Nações, estamos a falar do Croácia-Escócia. Croácia 1,60, Escócia 5,55. Over 1,5 1,28, over 2,5 1,87, ambas marcam 93. Estamos a falar da Liga A, estamos a falar do Grupo de Portugal. Croácia com 3 pontos, Escócia com 0 pontos. Nos últimos 10 jogos de cada equipa, estamos a falar de equipas que foram europeu. A Croácia, uma vitória, uma derrota na Liga das Nações, marcou nos 2 jogos. Em relação ao europeu, foi uma Croácia um pouco aquém, mas uma Croácia infeliz. Perdeu por 3-0 contra a Espanha, campeã europeia, num resultado muito mentiroso. Não estou a dizer que a Croácia fez o suficiente para vencer, mas os 3-0 eram um bocadinho puxado. Empatou contra a Albânia mesmo no fim, sofreu um golo nos descontos, e empatou com a Itália mesmo nos descontos também. Portanto, acaba por ser um campeonato da Europa fraco a nível de resultado, mas podia ter sido muito diferente. Penso que foram bastante infelizes aqui. Vinham de uma série de amigáveis interessantes, com uma vitória, por exemplo, aqui. Já não lembro onde é que foi. Foi no Jamor, não foi? Foi este jogo que foi no Jamor, se não estou em erro. Uma vitória aqui em Portugal por 2-1. Se olharmos aqui para a Escócia, fez um europeu mau, fez apenas 1 ponto e sofreu nos jogos todos. 2 primeiras jornadas marcou, sim senhora, mas perdeu os 2 jogos. Contra Portugal perdeu por 2-1, mas foi um jogo muito mais de Portugal, obviamente também um pouco desinspirado, mas a Escócia também pouco conseguiu sair. Tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos e estamos a falar da vitória em Gibraltar, que é como quem diz
muito possivelmente jogada no estádio do Algarve, e depois tem aqui, sofreu 5 golos contra a Alemanha, sofreu 2 golos contra Portugal, 3 golos contra a Polónia, tem aqui acaba de ter aqui um resultado positivo contra a Suíça no tal europeu, 2 golos contra a Finlândia em casa, perdeu em casa contra a Irlanda do Norte e sofreu 3 golos também contra a equipa da Noruega. Portanto, o que é que eu percebo aqui? A odd da Escócia para mim é interessante, ok? A odd da Escócia em simples para mim é uma odd bastante interessante da Escócia, da Croácia. Se vocês quiserem juntar aqui alguma coisa, a vitória da Croácia e o over 1,5, em BetBuilder temos uma odd 1.99, portanto praticamente uma odd ali na zona do par. A Croácia a fazer 2 golos a 1.71 também me parece bastante interessante. Reparem que a Croácia nos últimos 10 jogos marcou em 8. Tem aqui uma boa oportunidade em casa de se distanciar aqui da Escócia, sabendo que a Polónia também vai ter um jogo complicado, e chegar-se aqui à frente ao lugares de playoff. Aqui os 2 primeiros lugares vão a playoff. Portanto, gosto muito mesmo desta odd da Croácia a vencer a 1.60. Se vocês gostam de trabalhar este tipo de faixa de odds, normalmente o mínimo dos mínimos, no meu ponto de vista, será 1.65, 1.70. Isto falando apostas simples, e depois cada um sabe das suas contas. Se vocês gostam de trabalhar este tipo de faixa de odds, ou até se quiserem levar o jogo para live e buscar a vitória da Croácia, pode ser interessante. Ainda assim, este tipo de odds muitas vezes em live, se a Croácia entrar bem, se a Croácia entrar com alguns remates, com alguns cantos, com alguma estatística e volume ofensivo, esta odd vai lateralizar aqui bastante tempo, e possivelmente só ali perto dos 25, 30, 35 minutos é que terão ali uma odd perto de 1.70, 1.75. Obviamente também pode acontecer ao contrário, a Escócia entrar bem e haver aqui uma correção e espetar a odd da Croácia ali para 1.80, 1.85, mas gosto bastante, falando em pré-live, nesta odd da Croácia a 1.60. Se olharmos aqui para o jogo da Sérvia contra a Suíça, temos uma Sérvia a 2.57, Suíça a 2.91, over 1,5 a 1.39, over 2,5 a 2.21, ambas marcam 1.90. A Sérvia é sempre imensos problemas internos. Tadic diz coisas, não diz, os treinadores dizem coisas, não dizem coisas, sempre muita confusão. Nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, Suécia e Chipre. O europeu foi um fracasso, mas estamos a falar de um grupo que foi todas as equipas meias que foram um fracasso, porque foi um grupo muito fraco a nível de futebol. Dinamarca, Eslovénia, Sérvia e Inglaterra. Partiu para a Liga das Nações, onde empatou a 0 contra a equipa de Espanha. Espanha bem melhor no jogo, mas a verdade é que não sofreu. Mas depois fora, na Dinamarca, perdeu por 2-0. Temos uma Sérvia a pagar ligeiramente favorito à Suíça, 2,57 contra 2,91. E eu aqui, sinceramente, não sei bem o que é de esperar do jogo, porque a Suíça também perdeu os 2 primeiros jogos da Liga das Nações, depois de um europeu bastante positivo. A Sérvia empatou contra a Espanha em casa e perdeu contra a Dinamarca fora. Na minha opinião, e somente pela qualidade das 2 equipas, eu não vos vou falar do ambas marcam, que até pode ser interessante a 1.90, mas só para vos deixar alguma coisa num jogo que pode ser interessante. Estamos a falar de 2 seleções que têm nome, são 2 seleções fortes, são 2 seleções com capacidade individual e supostamente deveria ter capacidade coletiva também, tendo ou não tendo, isso já é outro assunto. Na minha opinião, o over 1,5 a 1.39, aqui perto de 1.40, pode ser muito, muito interessante. Lá está, dada a qualidade dos jogadores. Não sei o que é que a Sérvia quer do jogo. Acredito que a Suíça, com 2 derrotas também, o próprio empate, a Suíça, se olharmos aqui, é a Liga A, o próprio empate faz 1 ponto, a Sérvia faz 2, vai ficar sempre em último, e uma destas equipas vai sair. Portanto, ou as duas, se também empatarem. Portanto, a Suíça também vai querer dar aqui alguma coisa. A Suíça provavelmente vai querer ter bola, vai querer atacar, vai querer partir para cima e tentar conquistar os 3 pontos. Daí eu achar que este over 1,5 pode ser interessante, porque vamos ter algum volume ofensivo e algumas saídas em contra-ataque. Pelo menos é a ideia que eu tenho do jogo. Infelizmente não os vou conseguir ver. Em princípio nem o jogo de Portugal vou conseguir ver, mas isso depois vê-se. Em relação aos últimos 2 jogos, estamos a falar de um Espanha-Dinamarca. Espanha a 1.42, Dinamarca a 7,60. Estamos a falar do campeão europeu. Over 1,5 a 1,23, over 2,5 a 1,72. Ambas marcam 1,98. Já falamos aqui um bocadinho do grupo. A Espanha empatou a 0 contra a Sérvia, venceu a Suíça por 4-1. E nos últimos jogos apenas ficou o tal jogo da Sérvia sem fazer golo. E foi o único jogo que não venceu, tirando aqui esta Alemanha, que foi no prolongamento, que não venceu. A Dinamarca, por outro lado, também só tem uma derrota nos últimos 10 jogos contra a equipa da Alemanha. Vem de 2 vitórias seguidas por 2-0 para a Liga das Nações. Tem o seu primeiro jogo fora de casa
A vitória da Espanha está a 1,42, parece um modo justo. Esta equipa da Dinamarca é uma equipa que obviamente pode causar aqui alguns problemas. O ambas marcam 1,98, na minha opinião é muito interessante, mas prefiro, se calhar, tendo em conta a Espanha jogando em casa, prefiro se calhar expor-me aqui no over 1,5 ou no over 2,5 1,72, porque se a Espanha joga em casa, faz o 2-0, a possibilidade do jogo, provavelmente estaremos mais perto do 3-0 do que do 2-1. Ainda assim, a Espanha também é uma equipa que gera um bocadinho aqui os resultados. Não é a Espanha que era de posse, de adormecimento, é uma Espanha um bocadinho diferente, sai mais em transição, com os Lamine Yamal e com os Nico Williams e por aí fora. A Espanha é uma espécie de uma versão híbrida do que já foi de posse e de um futebol mais moderno, digamos assim. Eu não sei como é que está aqui agora a modernice do futebol, porque há muita coisa diferente a fazer-se, mas é uma mistura entre posse e transição. Parece uma mistura ganhadora, vencedora, e isso verificou-se no europeu. Portanto, este over 2,5 pode ser interessante, o over 1,5 também, ou 1,23. Isso depois depende de cada um. A odd da Espanha a 1,42 parece-me uma odd perfeitamente justa. E olhando aqui para o nosso Portugal, temos a Polónia a 5,30, Portugal a 1,64, over 1,5 1,26, over 2,5 1,82, ambas marcam 1,85. Se olharmos aqui os últimos jogos, a Polónia venceu 5 e apenas perdeu 3. Foi uma equipa que também foi europeu, apesar de ter marcado gol nos 3 jogos que fez, fez apenas um ponto, empatou contra a França num grupo meio que da morte, empatou contra a França, perdeu contra a Áustria e contra a Holanda, e iniciou a Liga das Nações com uma vitória fora de casa na Escócia por 3-2 e perdeu na Croácia por 1-0. Vinha aqui numa boa sequência de jogos a marcar, apenas não tinha feito o golo no País de Gales para a qualificação para o europeu. De resto marcou em todos os jogos e ficou este último contra a Croácia sem fazer golo. Portugal já demonstrou ter aqui uma ou outra lacuna defensiva nestes últimos jogos. Se olharmos aqui para Portugal, Portugal sofreu contra a Escócia, sofreu contra a Croácia. O europeu é uma competição um bocadinho diferente, ainda assim sofreu 2 golos da Geórgia, rodando muito a equipa, sofreu contra a República Checa, não sofreu contra a Eslovénia porque o jogo da França foi um jogo um bocadinho diferente. Nos últimos amigáveis já tinha sofrido contra a Croácia também em casa e contra a Finlândia também em casa, 2 golos contra a Finlândia. Penso que é depois estar a ganhar 3-0 até, se não estou em erro. Portugal está a pagar 1,64, parece um modo normal, um modo justa. O que é que eu gosto se calhar aqui neste jogo? O ambas marcam 1,85, parece-me interessante, tendo em conta a maneira como a Polónia tem feito os golos com uma boa cadência e fez golos contra equipas fortes. Estamos a falar de uma Polónia a jogar em casa agora, mas fez 3 golos contra a Escócia, marcou contra a França, contra a Áustria, contra a Holanda, contra a Turquia, marcou 3 golos contra a Ucrânia. Portanto, tem capacidade de fazer golo. Não sei que equipa é que Portugal vai levar amanhã. Estamos a falar de terceira jornada. Portugal, se vence, praticamente garante aqui o playoff, portanto também tem interesse em vencer, porque espeta-lhe 9 pontos, e mesmo que a Croácia se a Croácia vencer faz 6 e Portugal fica a 3 do segundo e a 6 da Polónia, neste caso em terceiro lugar, e se a Escócia vencer a Croácia melhor ainda, porque faz 9 e ficam todas com 3 pontos. Eu acredito que a Croácia vença, como falamos há pouco, e acabo por não desgostar desta odd de Portugal a 1,64. Estamos a falar de uma seleção que é muito acima desta seleção da Polónia. Acho que não há grandes dúvidas em relação a isso. O que eu vos queria falar aqui mais, se calhar, e que para mim pode ser interessante, é um mercado que eu não vos falo muito, mas parece-me ser algo mais seguro aqui, entre aspas. Como eu acredito que a Polónia possa fazer um golo, não estando aqui a falar do ambas marcam, porque podemos estar aqui a fugir disto que eu vou falar agora, podemos estar aqui a fugir bem de um 2-0 para Portugal, por exemplo. Portugal a marcar 2 golos com modo 1,70, na minha opinião, tem imenso valor, ok? Para mim é o que tem mais valor do jogo de hoje. Fugimos à vitória direta do jogo da manhã, fugimos à vitória direta da seleção, porque pode acontecer aqui uma gracinha, e para fugirmos aqui a um possível 2-2, eu prefiro assumir aqui este risco com uma odd com mais 6 ticks, um risco que na minha opinião nem é um risco assim tão grande, porque a única diferença, entre aspas, da vitória de Portugal para esta odd 1,70 ou para a vitória direta de Portugal seria um 1-0.
E estes 6 ticks de diferença, na minha opinião, valem um risco. Porque a partir do momento em que Portugal marca mais, vence por mais do que 1-0, a odd de Portugal fazer 2 golos é garantida. E sinceramente tenho muitas dúvidas que Portugal vença por 1-0. Daí eu achar que esta odd 1.70 para Portugal fazer 2 golos no jogo é muito, muito interessante, ok? É nisto que eu vou simples amanhã, nisto e no ambas marcam no jogo do Tondela contra a equipa do Leixões. Maltinha, por hoje é tudo. Estamos a gravar muito cedo, portanto não houve recap. Espero que esta sexta-feira vos tenha corrido imensamente bem também. Não se esqueçam, metam um like no vídeo, subscrevam o canal, que mesmo já tendo passo os 1000 subscritores, há muita gente ainda que vê sem ser subscrita. Subscrevam o canal, metam um like no vídeo e comentem bem, que vocês comentam e bem. E já sabem, eu tenho a ideia que só temos apenas uma entrada para o giveaway desta próxima semana. Malta, comentem o que vocês quiserem e na frente deixem o vosso user da Bet7. Já sabem, criem conta na Bet7 para participar no giveaway com o código Big Mac, e com isso, para além de participarem em 50€ semanais todas as semanas, dei o nome, 50€ de saldo real, também tem 100% de bónus no primeiro depósito até 250€ e 77 free spins, e tem um dos melhores, ou o melhor na minha opinião, cash out do mercado disponível, e também tem bet builders, que é fazerem uma espécie de uma múltipla dentro de um só jogo, como outras casas nos habituaram e bem. Craque das camisolas é quem me veste, os links também estão na descrição. Muito obrigado a toda a gente que vai vendo os vídeos e que vai comentando e que vai metendo like, vocês são todos muito bonitos. Ontem foi um bom dia no Telegram, hoje que tenha vindo a pré da Alemanha a fazer nas duas partes. Amanhã já sabem, Portugal mais de 1,5 golos e ambas marcam no Leixões contra o Tondela. Parece-me ser as duas melhores oportunidades do dia. A vitória da Croácia também é muito importante na minha opinião. Muito obrigado a todos e até amanhã.